Bem-vindos ao Deckcast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E hoje a gente entra numa história real, sem atalhos, sem modinhas, sem promessas milagrosas. Você já deve ter visto alguém dizendo: é só fechar a boca e treinar. Mas será que é mesmo assim que se perde mais de 36 quilos e ganha saúde de verdade? Nosso convidado é Fábio Broco, comunicador nato, que decidiu transformar seus hábitos quando viu o corpo e a saúde começando a falhar. Com acompanhamento médico e nutricional, ele encarou um processo de reeducação que mudou muito mais do que o físico. Ao lado dele, temos o médico responsável por essa virada, Dr. Joaquim, fundador da Clínica O3, mentor de profissionais da saúde e referência em medicina com visão estratégica. E claro, nossa host e nutricionista, Gisele Santos, que também acompanhou de perto cada etapa dessa jornada. Hoje vamos entender o que realmente funciona na prática e o que você precisa saber antes de começar a sua própria transformação. Seja bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Dr. Joaquim. Muito Bem-vindos obrigado. novamente. Vocês já Muito são obrigado. conhecidos aqui da casa, né? Tem meu segundo episódio. Segundo episódio, Dr. Joaquim já há alguns nessa cadeira. Gente, muito obrigado vocês terem topado mais esse convite, falar desse fato incrível, né, que vocês vêm fazendo esse trabalho maravilhoso. O Broco tá lindo, eu falei pra você hoje, né? Tá parecendo um artista maravilhoso. Obrigado. Prontinho pro Fashion Week. Exato. Agora essa é a minha meta. Tô indo às porras. E entendeu? falando em Fashion Week, Tá. tem presente aí, não Tem tem? presente pra eles ficarem ainda mais bonitos. Vamos Ao agradecer Brave nossos patrocinadores, aqui, ao vamos agradecer, Brave, tem presentinho pra você. patrocinador Muito oficial. Muito obrigado. Para vocês treinarem lindamente. Aí, ó, Com muita qualidade. com muita qualidade. Tem quem também? Laricas, olha Esse só. daqui, Importante. Super eu sempre falo, tá? Se vocês não quiserem, Cadê o meu? Cadê o meu? vocês podem devolver que eu fico com esse presente aqui. Olha, uma curiosidade já para os nossos ouvintes e enfim, espectadores. Durante todo o meu processo da dieta, tinha laricas, Teve né? laricas? Tinha encaixado Tava na encaixadinho. dieta. Tinha encaixadinho Sim, laricas, então brigadeirinho, temos certo. como fazer um bom plano com alimentos que agradam as pessoas. Então, Sim. estamos tentando o quê? Um novo patrocinista, brincadeira. Mas enfim, laricas, funciona mesmo. Pode comer se quiser. viu? Gosta de laricas, doutor? Quase nada, né? Tava aqui pedindo latinha antes de começar o episódio, eu sei, tá, gente? Vou contar aqui. Quero agradecer também a Rocket Labs, nossa patrocinadora, linha de suplementos. Quero agradecer também a Brave Fitness, com os equipamentos que vestem o Deck 03 e todos os nossos eventos. E também a 03 Pro, melhor programação de atletas de CrossFit e Hyrox do Brasil. Inclusive, teremos dias 19 e 20, a 03 Fitness Run, dia 19, na verdade, Tá né? chegando. Quem ainda não fez a inscrição, Venham. aproveita para fazer. Venham se preparar, um excelente simulado para vocês se Simulado de prepararem para a Hyrox. prova oficial de Hyrox que acontecerá em São Paulo no dia 20 de setembro, né, embaixadora? Sim, dia 20 de setembro, a prova oficial aqui em São Paulo. Então, tá aí a oportunidade de testar nutrição, Venham se testar. com a dupla, o individual. Dia 19, esperamos vocês aqui. Broco, você que é nosso comunicador maravilhoso, faz aquela boa pra gente, pede pra galera que ainda não se inscreveu no canal, né? Aquela coisa toda, ativa o sininho, compartilha. Pelo amor de Deus, é o like o'clock. O que quiser, é a hora de dar o like. Então você vai agora, dá um like nesse vídeo. Você vai fazer a pirâmide do bem. O que é a pirâmide? Você vai mandar pra 3, que vai mandar pra mais 3, vai mandar pra aquela coisa que você fica mandando GIF no grupo. Manda esse vídeo, porque agora, né, brincadeiras à parte, pode ajudar alguém que você nem imagina, né? Com Porque de repente esteja passando por isso. E o mais importante, se inscreva no canal para você saber quando tem tudo. Na verdade, você vai estar inscrito, mas para saber tudo tem que ativar o sininho. Então, é se inscrever e ativar o sininho para não perder os conteúdos aqui do Deckcast. Tá. Lembrando que se você estiver nos escutando no carro agora, no seu Spotify, 5 estrelinhas, né? A gente também Isso, tá. é igual aquele Tá carro no de Spotify aplicativo. também. Dá 5 estrelas. 5 estrelas pra gente. Vamos começar? Eu vou começar porque vocês três são envolvidos no processo. Uhum. E hoje eu que tô livre, produção. Faustinho, Mode On. Ai, que Posso perigo. tomar conta do episódio, porque eles são 3 convidados hoje. Fábio, quando você viu que você precisava de ajuda, viu que você precisava mudar? Bom, precisamente, né, pra galera que é aí do CrossFit e tal, que acompanha pelo menos o cenário nacional, foi mais ou menos ali no período um pouco antes do TCB,
Porque o que acontece? Logo depois dos CrossFit Games, começa um período muito grande de trabalho aqui no Brasil em termos de competições. Muitas competições esperam acontecer os CrossFit Games, porque não querem concorrer com ele no sentido de programação e tal. Então, muitas competições acontecem após essa data. Aí eu começo a viajar todo final de semana. E uma rotina que você não tem rotina é complicado por si só. E locomoção, comida diferente, variação de temperatura, às vezes eu saio do Rio numa temperatura, eu chego em outra igual hoje mesmo, vindo pra cá, teve muito mais frio do que o Rio. Você faz isso tudo, enfim, o corpo ele já vai dando uma baqueada naturalmente, só que ano passado foi muito pior. E aí, na verdade, eu comecei a fazer um histórico do último ano, então no último ano eu percebi várias coisas que estavam acontecendo, que eu poderia julgar como: "Ah, uma aconteceu", né, mas eu estava percebendo que tinha muito mais a ver com o meu estilo de vida e o peso que eu estava, do que realmente enfim, um vírus, um negócio que aconteceu. Eu comecei a perceber que eu estava tendo uma dor de cabeça constante, uma dor na perna, e aí eu fui parar em pronto-socorro para resolver aquilo, porque eu estava com medo até de ser covid, eu fui fazer exame, porque eu falei: "Cara, eu vou trabalhar no TCB, eu não sei o que que é, porque eu tô tossindo, eu tô não sei o quê", enfim, eu estava todo esquisito. E aí naquela triagem, né, a mina falou assim: "Nossa, a pressão tá muito alta". E eu levei um susto, porque até então eu nunca tinha tido problema de pressão. Na verdade, o meu histórico é de pressão baixa. Lá na minha família, inclusive, de ver minha avó botando sal debaixo da língua, porque a pressão dela estava caindo. Eu: "Pressão alta?" Ela: "É, você tá com essa dor de cabeça". E aí, enfim, eu achando que, enfim, meu problema na perna, de dor na perna, poderia ser até trombose, eu falei: "Cara, eu tô pegando avião direto e tal". Fiz os testes, não eram nada, eram problemas mesmo da postura e tal, então eu vi que eu estava uma bomba relógio, né, estava prestes a explodir a qualquer momento. E aí conversando com um amigo médico, ele passou vários exames e quando você vê exames de sangue você fala: "É, realmente tem uma questão aqui para resolver". Então é importante dizer que não foi primeiramente estética, porque eu nunca tive muito problema com isso. Tanto que eu trabalho com mídia, se eu tivesse problema com estética eu não estava aparecendo aí na tela da galera, né. Então eu não tinha essa questão comigo, apesar de não estar mais comprando roupa, porque não cabia, eu estava me virando com o que tinha. Até a gente pode depois entrar nesse ponto, mas era a estética não foi o que me fez, assim: "Nossa, eu preciso emagrecer, porque eu preciso ficar melhor, mais bonito, pegar mais gente", nunca foi isso. Foi quando eu peguei um exame de sangue, eu entendi a gravidade daquilo e ter de histórico de diabetes na família, saber que aquilo ali tudo tudo que eu sempre ouvi, sabia que era uma realidade em relação à obesidade, que é uma doença que a longo prazo você pode ser que você tá acima do peso hoje e o exame de sangue tá ótimo, mas aquilo a longo prazo vai te trazer uma consequência. Então eu comecei a perceber. Foi aí que eu comecei: "Ok, o que eu tô fazendo não funciona. Eu preciso então agora partir para uma próxima etapa", porque essa é a questão. "Ah, eu sei o que eu sei como é que faz". Então, mas você sabe, mas o que você tá fazendo já não tá dando certo, senão já tinha mudado. Falei: "Tá, o que que eu vou fazer?". Enfim, esse foi o start. Foi curioso isso que você disse, porque a estética, ela motiva muito a gente, mas ela não assusta, né. Quando você Não. tá fora, assim, você não se assusta, mas a hora que você pega um exame, que você começa a sentir algumas coisas diferentes ali, aí você fala: "Opa, eu acho que é o momento". E aproveitando esse gancho, o Joaquim, o que te chama atenção nesse paciente que chega nessa situação, buscando transformação, precisando de ajuda? Olha, o que mais chama atenção, né, é realmente a necessidade de transformação, né. O paciente chega nitidamente, né, sabendo que está doente, que se não mudar, ele não tem muito mais alternativa depois disso, porque aí a resistência insulínica depois vira um pré-diabetes, e aí vai, aumenta muito o índice de morte súbita, infarto, AVC, etcétera. Mas eu digo, até a Gia vai concordar comigo em relação a isso, que o paciente quando chega nessa situação, ele está muito mais suscetível a ser tratado também. A chance de dar certo quando o paciente chega assim querendo mesmo, quando não é só por estética, mas sim por necessidade de saúde, o manejo clínico desse paciente, obviamente que é um manejo mais difícil, mas o comprometimento desse paciente acaba ficando deixando o tratamento dele um pouco mais tranquilo para nós guiarmos aí até a transformação que ele tanto quis. E tem um detalhe aí, gente, vocês me desculpem, mas hoje eu vou tomar toda a conta do negócio aqui. Agora a pergunta é pra Gisele,
Porque você já acompanha o Broco há muitos anos, né? Sim. E você sempre cuidou de todos os detalhes, já teve resultado. Então teve um momento que a dieta pura e simplesmente funcionou. Teve um momento que isso já não era o suficiente. Como que você encarou também esse processo junto do time? Como que foi isso para você? Eu acho que o caso do Broco é muito, claro o que a pessoa precisa fazer para essa mudança. Não dá para ela contar com um pilar só. Então, no nosso primeiro acompanhamento era a dieta, que é a base, claro, é a protagonista, né, desse processo todo, mas ele precisava trabalhar comportamento. E isso um papel não trata. Isso um planejamento alimentar apenas não trata. E na hora que ele entendeu isso, que não ia ser somente a dieta, que ele precisava até porque ele tinha uma prova de que dieta funciona, ele já fez, ele já Uhum, teve resultado, né, a gente já até uhum. documentou isso num período. Então ele viu que ele sabe disso, que dieta funciona, mas ele precisava ir um pouco mais além. Então acho que isso é importante da gente falar também. Sim. O brócolis ele não tá só tomando Monjaro, ele não tá só passando com a nutricionista que ele confia, claro, isso é muito importante, você utilizar ferramentas que você confia. Eu sou uma dessas ferramentas, o doutor Joaquim é uma dessas ferramentas, o Monjaro é uma dessas ferramentas, o meu planejamento extremamente acessível e adequado para a rotina dele é uma das ferramentas, mas ele tratar o comportamento dele é uma ferramenta muito importante também. E foi isso que ele fez, é isso que ele está fazendo. Eu acho que a principal diferença dessa vez, além do medicamento, que mesmo que o medicamento a gente sabe que funciona, é justamente esse ponto. E quando a gente fala em comportamento, eu vou fazer uma. Eu acho legal a gente comentar aquele fato de quando ele saía do trabalho. Que você comentou com a Gi, acho que com o Joaquim também, você tinha uma dificuldade, você sempre parava no lugar X, Y, Z para comer A alguma coisa coxinha, A específica. eu É, sempre coxinha, passava na sim. eu acho que frente. isso é um negócio legal de comentar, porque muita gente enfrenta esse tipo de, né, às vezes no almoço, aí o cara, não, eu preciso comer tal coisa agora, né, vira uma situação comportamental. E como esse processo te ajudou a vencer esse tipo de fato? Então, não, assim, esse ponto eu acho que é um ponto muito importante hoje, inclusive. Eu vim a São Paulo, estar gravando esse podcast, porque eu passei na consulta, eu estava tendo essa conversa com a Gi. E até no outro projeto dela, né, eu fiz questão de falar lá com as Nutris, que é muito importante a gente entender que realmente a obesidade é uma doença multifatorial. E aí precisa de múltiplos profissionais trabalhando. Então não existe um super-homem, né? Não vai ser só o médico, não vai ser só a nutricionista e nem só o psicólogo. Eu acho que de todos esses profissionais que eu tô falando, o mais negligenciado é o psicólogo. Porque um dos questionamentos que eu respondo muito, por exemplo, no TikTok é: e quando parar de tomar, vai voltar tudo? Porque realmente todo mundo deposita o resultado do processo na medicação. Como também, então, né, ela já disse aqui, né, a Gisele falou, eu fiz a dieta e emagreci. Eu estava depositando só no papel. Então, quando na verdade, nada disso vai ser o que vai te sustentar a longo prazo, vai ser o seu comportamento. Foi o meu comportamento, o meu hábito que me levou a 143 quilos. Então, se eu não mudo isso, o erro que eu aprendi com a então, assim, a história. Por que que eu procurei ajuda? Nesse momento que eu falei que meu exame estava ruim, eu já fazia terapia, eu sempre fiz terapia, só que eu nunca tinha direcionado a terapia para essa parte. Quando eu comecei a direcionar, ela falou assim: "Olha, você sabe que a medicina avançou". E aí ela explicou como é que é a questão e tal, vamos focar nisso daqui, procure, pesquise e tal. Então, quando eu entendi que eu precisava ajustar isso, porque aí eu aprendi que o erro é falar: "Ah, tem efeito rebote". Não existe efeito rebote. O medicamento ele tem que fazer o que ele tem que fazer. O problema é que a pessoa, ela não mudou o comportamento. Você saca a medicação e volta o que você era antes, foi aquele comportamento que te levou àquilo. Então a mesma coisa a dieta. Você está seguindo lá o plano de um mês. Terminou aquele um mês, se você volta àquele comportamento, então teve efeito rebote da dieta? Não, é a sua vida que você não mudou. Só que isso é um papo muito complicado, porque eu sei que é uma questão de privilégio você poder falar que você faz terapia, que você tem dinheiro para fazer. Eu sei que, infelizmente, isso não é muito acessível, eu sei, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, é o que eu acho que precisa ser feito, o que eu tô percebendo. Tô saindo de um ponto, não tô dizendo que eu estou curado. Eu aprendi também com a terapia que não existe ex-obeso, é um obeso em remissão, porque o comportamento ele tá rondando ali, é controle. Então, o que que os psicólogos vão falar aí, principalmente que trabalham com TCC,
é que a comida, a disfunção com a comida é regulação emocional. A gente come para regular a emoção. Como também a pessoa que tem problema com a bebida, com droga, geralmente é para regular a emoção. A gente não come para se alimentar. Ah, estou com fome. Não, mas você come porque você está ansioso, você come porque você está irritado, você come por qualquer outro motivo. Então, se você não ajusta isso, realmente vai ser difícil depois que você não tiver o auxílio de um medicamento e tal. Agora, Então, isso aí parece que é fácil, né? Mas não é, né? falando, Você não fala, a é. gente tem uma frase que ela usa muito que é assim, você, como é que você fala? Ela não, você não engordou porque fez tal coisa, assim, porque comeu muito. Como que é a Você frase? não engordou porque você treinou pouco, você engordou porque você comeu muito. Sim. E Que é a só, pessoa que coloca muita No expectativa em treino. só outras que não é coisas. tão simples, né? Não é. Se fosse isso, todo mundo conseguiria Exato. atingir o resultado. Beleza, todo mundo Exato. sabe que a matemática é o déficit calórico, pá, Exato. mas como conseguir sustentar isso, né? É que eu acho que assim, o erro da pessoa no processo de emagrecimento é ela achar que quando ela emagrecer o que ela precisa, ela tem que fazer algo diferente do que ela fez para poder emagrecer. Então parece muito óbvio o que eu vou falar, mas o que que eu vou fazer quando eu emagrecer para eu poder manter o meu emagrecimento? Como assim, o que que você vai fazer? O que que te ajudou a emagrecer? Foi treinar, foi comer menos, foi dormir melhor, foi comer de forma mais saudável. Então o que que você vai fazer agora para manter? Agir, mas para emagrecer eu cortei todo o meu carboidrato, então é isso que você vai ter que fazer para manter. Sustenta. Então, assim, é por isso que é tão importante trabalhar o comportamento. Porque o que vai sustentar o seu emagrecimento é o que você fez para poder conseguir emagrecer. Não tem outro caminho. Se foi isso que eu usei para emagrecer, é isso que vai manter o meu emagrecimento. A partir do momento que eu começar a fazer o contrário, as chances de eu ter reganho de peso são bem grandes. É por isso que o processo de emagrecimento ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estruturado. Não pode ter nenhuma loucura, não pode ter nenhuma maluquice, porque senão você não sustenta. E os fatores estressantes também, que muitas vezes está ao redor de tudo, né? Isso precisa ser controlado. Com relação aos exames, doutor, tem alguma coisa importante, né? Algum padrão que a gente observa, algo que nos dá alguma indicação de que precisa de uma atuação específica? É, quando o pessoal abrir aqui, até mesmo quando vai abrir esse podcast e quando vai perguntar pro Fábio nas redes sociais, né? Às vezes a gente acha que buscar a ajuda de um determinado medicamento é um atalho, mas muito pelo contrário, né? O, o Fábio tinha indicação aí praticamente absoluta do uso da tirzepatida do Monjaro no tratamento dele, né? Não por causa da obesidade em si, mas também por fatores de risco associados, né? Resistência insulínica é uma delas, inclusive é a melhor medicação hoje no mundo para isso, né? Então foi muito bem indicado, né? Não era só o desejo do emagrecimento, mas o desejo também de cuidar da saúde, né? Um ponto importante também, buscando em relação a não só exames no contexto geral, né? A gente pode falar também de exames de imagem, ultrassom também com gordura, esteatose hepática. Hoje a gente teve a feliz surpresa dele estar praticamente quase normal de gordura visceral, né? Isso a gente sabe que aumenta a sobrevida do paciente muito, né, ao decorrer dos anos. Mas não sei eh, se a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas sobre o alinhamento dos outros pilares também, Eu né? ia te perguntar isso, quais os 5 pilares importantes sempre a gente comentar, né? Exato. Né? Então, quando a gente enxerga um paciente, né, multidisciplinar, né, multifatorial também, igual é o paciente obeso, a gente tem que olhar para os pilares da vida saudável, né? A alimentação, principal pilar de todos, mas a atividade física também, né, que desde o começo ele se propôs a fazer com treinamento específico, um treinador para ele, né? A gente vai no sono, né, que o sono dele era um gargalo, inclusive Uhum. ele tratou com a médica do sono, a doutora Daniele, lá da Clínica 3, e ainda é acompanhado, né? Depois a gente vai buscar aí hormônios, né? Controle hormonal, a gente viu que a testosterona dele estava um pouco mais baixa, né? E também a gente propôs um estímulo também hormonal para ele. Controle do estresse é importante também, ingestão de água, saúde intestinal. Todos esses pilares são fundamentais para que realmente ele fique saudável, né? E agora uma curiosidade para vocês dos bastidores aqui. Ontem a gente decidindo que a gente vai finalizar o episódio, e vai sair para jantar, né? Ontem a gente decidindo onde iria e tal. Aí
Eu e o doutor, a gente gosta de uma carninha, né? A gente gosta, né, de um cortezinho. Não, Muito. vamos aonde? Vamos no Barbacoa, tal, não Ah, sei o quê. Aí a Gi me falou o seguinte. Não, o Broco falou pra gente ir num lugar, né, saudável, tal, numa Que tem a salada, que ensalada, tem a aquela salada. salada, um alga, Foi. um oleia, Eu quero Eu até comentei com o Gui, eu falei, olha que legal, o Broco tá dando a ideia da gente ir numa salada e tal, sem tipo, ninguém ter vamos, falado nada, tipo assim, vamos pra um lugar que né? tem a salada. Não, vai, continua. Não, mas a ideia era essa, de comentar que isso faz parte do comportamento e da preocupação Comportamento. de, né? E assim, é interessante porque parece que, nossa, mas que pecado você tá assim. Não, eu tenho prazer hoje. E não foi criado. Nós estamos falando aqui, gente, tem 6 meses. 6 meses que eu tô usando, é de outubro Outubro, até agora, né? Fazer a conta aí. 7 meses, 6, 7 meses. Eu criei esse hábito. 7 Então, o meses. que eu, né, se eu pudesse falar, bro, qual é a dica que você dá? Querida, aproveita. A medicação é maravilhosa. Tem alguma, eu não sei se eu tô cortando aqui o roteiro, mas é assim, ó. A medicação, porque pra quem tem compulsão, a comida é o centro da vida. Fica assim, eu vou comer o que depois? O que eu vou comer? Eu quero comer um negocinho. Terminou o almoço, quer pensar Você já tá no... pensando em comida o tempo inteiro. O efeito da medicação é, opa, eu não comi. E, nossa, passou o dia. Aquilo não vira uma necessidade, você não fica em volta daquilo. Só que aí qual é a estratégia que aí é junto com a psicóloga? Ela falou assim: bom, vamos fazer o seguinte agora. E é o que a Gisele falou. Você tem que pensar nisso pro resto da vida. Não adianta, vamos só tomar sopa para aproveitar que eu vou emagrecer, só vou comer alface. Porque você vai conseguir fazer. Porque você não tá sentindo fome. Só que quando você tirar, você mantém essa vida. Quem que mantém uma vida só tomando sopa? Ou só comendo uma alface? Não existe. Então, o que eu vou fazer? Vou simular como é que vai ser minha vida sem a medicação. Fruta, não gosto muito, mas você vai começar. Gente, eu juro, você se adapta. Hoje eu sinto falta. Eu viajei, falei, gente, não tem uma fruta. Eu tava falando com Gisele. Por conta de viajar muito, eu não compro muita verdura lá em casa pra não estragar. Eu compro pra semana. Só que eu encavalei um monte de viagem e não consegui. Fiquei 2 dias sem verdura, fiquei desesperado. Falei, gente, não porque eu tava com fome, não porque eu tava achando, meu Deus, vai ter um problema na minha vida. Não, tava sentindo falta da textura, da comida. Então, assim, eu entendo que eu consegui mudar meu hábito. Porque é isso, hoje estava livre. Se eu falasse, não, vamos comer churrasco, vamos comer, eu como. Só que eu não sinto tanto mais a necessidade. E não é nem a medicação fazendo efeito, porque por enquanto eu tô até sem ela um pouco. Então, assim, eu tenho fome, eu sinto desejo. Eu passo na frente da coxinha e falo, nossa, comeria, mas não tem necessidade. Passo por ela. Então, assim, não é que isso hoje, tá? No início é maravilhoso, a medicação te faz esquecer de tudo. Mas depois, com o tempo, vai voltando à vida normal. E é isso que eu falo para as pessoas, a gente tem que mudar comportamento. Quem vai te ajudar nesse trabalho é uma psicóloga, né? Como que você vai trabalhar E o que isso? tá sendo legal no Broco é que ele também não tá contando com autocontrole. Então o que ele pode fazer para evitar esses gatilhos, ele tá fazendo. Então, assim, ele pode tranquilamente com a gente Se tirar numa do ambiente. E a churrascaria. gente Fala, vai. E ele vai, e assim, e ele vai fala conseguir. pro pessoal que não é ficar sem comer, né? Isso é importante, essa Exatamente. orientação. O que ele tá fazendo é evitando gatilhos, porque ele Sim. tá no processo, né? Então se eu posso optar por ir num lugar onde vai ter minha saladinha, meu grelhado, Vou meu comer arrozinho, meu eu tô feijão, de bem com isso. por que que eu vou na hamburgueria, entendeu? Assim, ah, não, mas você vai ter autocontrole. Gente, não dá pra contar com isso. Assim, nem o ser humano mais controlado tem esse É. autocontrole Eu todo. brinco que você não trata viciado em droga dentro da boca de fumo. Exato. Você não Então, pega o se viciado. Não, existe, né? tenta aqui só não usar, mas tá tudo aqui disponível pra É, A você. Não faz história da isso. dieta começa no mercado, né? De e é você não colocar dentro de casa a isso. traquinas, Como que eu vou ser uma pessoa controlada? Não me colocando em situações onde eu tenha que trabalhar o meu controle. É a melhor forma de ser uma pessoa controlada. Por que que eu vou toda hora ficar me colocando em situações onde eu tenho que trabalhar o meu autocontrole? Ah, mas você vai. Não preciso. Se eu puder evitar, melhor. Então, é melhor não ter no armário. É melhor se eu puder comer num lugar onde eu Exato. consiga ter muito melhor. Exato. O problema é que a pessoa ela conta em ter esse Sim. É isso, autocontrole e isso, ela isso é esquece que ela muito é um ser legal. humano. Até que eu quero perguntar para ti agora sobre a nutrição como protagonista nesse processo, porque você vive isso. E assim, eu posso dizer, eu não vivo isso, tá, galera? Eu graças a Deus, assim, é, sou abençoado um pouco com a questão da genética. Eu só tenho a agradecer porque eu sou bem indisciplinado, ainda mais na fase que eu tenho vivido, não tô competindo, enfim. Mas a Gi, independente se ela tá competindo ou não tá, ela vive esse negócio. Ela é E, foi, exemplo. e você falou na última palestra que você deu lá para os policiais sobre pegar uma pessoa que tem aquele, sei lá, aquele corpo, aquela performance que você deseja
e que sempre foi assim por anos e entender o que eu que ela falei isso faz. pro Broco E é até. muito legal porque você, essa pessoa, por exemplo, a gente foi para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, cara, é muito difícil de você se segurar. Possível. Aí, não era porque ela tava forçando ou porque era paranoia, não. Mas é o jeito dela. Se ela não tivesse lá, eu teria comido no Five Guys, enfim. Ela queria ir onde? Onde ela poderia, e é o que ela tá falando aqui pro Broco agora, onde ela poderia encontrar uma comidinha que ela teria ali mais uma salada, com legumes, com um grelhado. E a gente foi praticamente todos os dias lá no lugar onde a gente conseguia Se ter virar acesso. bem. Porque assim, né, a gente não foi para os Estados Com 30 Unidos anos. para se matar nas comidas, em tudo, enfim. A gente foi para um objetivo muito específico e a comida que eu vejo na vida da Gi não é o objetivo central. Às vezes ela, quase todos os dias, ela passa em almoçar porque tá trabalhando, às vezes o foco é outro, esquece de comer. Não é algo que bate na cabeça dela como assim, agora eu preciso comer, vou parar aqui para fazer aquele super café. Gente, em casa não tem o café da manhã do casal Margarina. A gente nem come, nem toma café da manhã, sai cada um correndo pros... Enfim, come um ovo se tiver lá na geladeira, rapidinho, cozido. Leva um whey, uma banana Não e come tem no o carro. prazer, não é o que a gente usa como prazer na nossa vida. É funcional, né? É funcional, a gente usa como um objeto mesmo, tanto eu quanto ela nessa questão. É A gente óbvio. conversou sobre isso na live e a gente falou sobre Ah, isso hoje de eu- novo, assim. Eu O falei quanto sobre a gente isso. aprende com uma pessoa que Uhum. já passou por um processo de emagrecimento. Essa pessoa ela ensina muito pra gente. Mas vocês já resolveram, vocês já tentaram aprender com uma pessoa que nunca teve que passar por esse processo? Essa pessoa ela tem muito pra ensinar pra gente também. Porque é uma pessoa que não tem a comida como protagonista na vida dela. Aí foi o exemplo que eu dei pro Broco, assim. É uma situação, a seguinte situação. Você vai pro cinema. E eu falei isso pra você também, né? Você vai pro cinema. E aí você chega lá, o filme já começou, ou já tá pra começar. O que que a pessoa que põe a comida como a protagonista na vida dela, ela pensa: "Cinema sem pipoca? Não existe. Isso Eu que vou ela vai passar chegar". antes numa loja pegar Isso. chocolate, não sei o que Eu lá. vou chegar ela É. chega atrasada pro filme e come a pipoca. O que que a pessoa que não coloca a comida como protagonista na vida dela, ela vai pensar: "Imagina, eu vim aqui por conta do filme. Não faz sentido nenhum eu chegar atrasada por causa de uma pipoca. Eu não saí de casa por causa da pipoca". Nem passa pela cabeça dela. Ela vai assistir o filme inteiro sem comer pipoca. E tá tudo bem, eu saí de casa pra assistir um filme, por que que eu tenho que ficar numa fila pra pipoca e chegar atrasada para o meu filme? Então são atitudes que a gente aprende muito. A importância, E né? a importância de colocar a comida no papel que ela tem que ter na nossa vida. E vez ou outra, a comida vai ser um prazer, vez ou outra vai ter a pipoquinha sem fome nenhuma. Que é o que a gente vai Porque fazer eu quero hoje. sim, exatamente, mas a comida não pode ter esse papel. Ela não pode ser tão protagonista assim na nossa vida, né. Aquela frase que você usa, a comida não vai curar Dores dores que ela não que ela não causou. Isso é causou. genial. É, Genial. Na verdade, ela vai causar Mais novas problema. mais dores. dores. Novas dores. Mais Isso. dores. É. Novas É. dores. Tem Mais uma dores que ela não frase- causou ainda. É. Você vai trazer dores a mais, dores Exato. novas, que vão ser causadas pela comida, Tem né. uma frase que eu tô procurando aqui, que eu anotei dos livros que eu estava lendo, enfim, que diz que a comida é o ansiolítico mais usado e menos eficaz. E a atividade física é o ansiolítico menos usado e o mais eficaz. com certeza. Perfeito. Então, essa é uma frase que eu peguei de um livro, né? Que a psicóloga me recomendou, né? Que realmente é com comprovação científica, enfim, em Tem um cima de dado estudos interessante. de pessoas que mudaram o hábito, que o estudo foi feito assim, né? Um grupo de psicólogos lá em Harvard, né? Eles viram as pessoas que pararam de fumar e não voltaram a fumar em 15 anos, eles começaram a ver qual era o padrão de comportamento em quem parava um hábito nocivo. E isso pode ser replicado em qualquer outro tipo de comportamento, como na alimentação e tal. Então, tem essas questões, acaba tendo um padrão quando você. Essa é a questão que a Gisele falou, né? Você pode aprender muito com quem fez o processo, mas quem nunca passou por ele também para entender, né, como que ele faz isso. Mas é um ponto muito importante, né, que a gente precisa sempre manter, é que cada um tem sua realidade, né? Então a gente sabe que por isso que eu falo, gente, eu tenho algumas questões que outras pessoas não têm. Eu consigo fazer todas as minhas refeições em casa, então tem umas facilidades. Então cada um vai também ter a sua realidade. Tem gente que sai de casa às 5 para pegar um ônibus, pegar transporte, vai passar o dia inteiro na rua. Só que aí você tem que se programar. Então, assim, a gente tá aqui com o patrocínio da Rocket, né? Me patrocinou durante aí bastante tempo.
foi um grande aliado nesse processo. Eu tive que ir pro Equador, tive que tristeza. Fui pro Equador, fui pra Argentina nesses trabalhos que eu fazia. Eu estava desesperado ao ponto de eu ficar cego. Eu falei, Gisele, o que que eu vou fazer? Levo de casa. Ela falou assim: Fábio, calma, não tem mercado na cidade? Vai no Tá mercado tudo bem. e me diz o que que tem e a gente vê. Eu falei, é verdade e tal. Mas aí o que que eu fiz como estratégia? Isso me despertou quando ela falou que às vezes ela sai de casa com uma banana e um whey. Leva o whey pra tudo quanto é lugar. Porque pelo menos eu tento garantir uma proteína de qualidade. Porque muitas vezes o que falta é isso também. Você vai ter um negócio cheio de carboidrato, você vai ter um negócio, um fiapinho de carne. Então o que que eu fazia? Eu pensava, bom, eu vou ficar o dia inteiro preso em competição, não sei o que que vão me dar pra comer lá. Roubo uma fruta do café da manhã, lá do hotel, pego uma banana, boto na bolsa, levo o whey, bato, ok. Foi durante muito tempo, não conseguia seguir o plano, porque não estava escrito no plano de alho whey com banana no meio da. Não tinha. Mas eu falava, bom, vou aqui, ou eu almoço, não como todo o arroz que tá lá, pego um pouquinho da salada, a carne vai ser muito pouco, porque geralmente eles economizam na carne, e completo com whey. Então, assim, o que eu fiz foi evitar de deixar 100% na mão do acaso. O que eu encontrar, eu vou comer, porque pode ser que você vai chegar no lugar, só vai ter a coxinha, a batata frita e tal. Se você chegou nessa situação, ok, né? Mas se você puder evitar chegar ali, Ô, e bro, que tem um problema aí também que talvez você já tenha passado muito por isso, que é aquele já que. Putz, já que eu comi a aí coxinha, você vai agora eu indo vou embora. arregaçar. É, E aí isso também gera um Esse problema grande, né? isso que o Broco falou é um dos pilares mais importantes para o emagrecimento, que é a você organização. precisa muito se É organizar pensar no às pra vezes, não sabe errar. o que impede a pessoa também de querer começar um processo de emagrecimento, é porque ela acha que ela vai ter que virar aquela pessoa que vai ter que fazer não sei quantas marmitas e eu falo assim para o meu paciente: "Tá proibido dormir sem saber o que você vai comer nas próximas 24 horas. A gente consegue combinar isso? 24 horas, é o que eu te peço. Eu não quero saber o que você vai comer nas próximas 60, nas próximas 24, pelo menos. Você não pode dormir sem saber o que vai ser seu café da manhã. Você não pode dormir sem saber o que vai ser o seu lanche da tarde, daqui a menos de 24 horas. Fica mais fácil trabalhar, não te causa tanta ansiedade e é muito mais alcançável. Sim. Tá, 24 horas, legal, 24 horas eu consigo trabalhar. Dentro de 24 horas é muito mais fácil do que pensar, nossa, mas para daqui a 90 dias, não sei que seja um caso no, vou viajar. Mas é isso, ele vai chegar lá no lugar onde ele tá. Pera, vamos lá, deixa eu pensar. Aqui, como é que eu consigo me virar? Tem um mercado, legal. Todo mercado vai ter uma fruta. Todo mercado vai ter um iogurte, todo mercado vai ter uma lata de sardinha, vai ter uma lata de atum, vai ter um biscoito de arroz, vai dar pra se virar, tem Sim, como se virar. tem como se virar. Ô, bro, e nesse processo todo, qual que foi o seu maior desafio? Teve recaída? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores, mas eu estava falando com a Gisele hoje mais cedo que eu sou meio CDF, no sentido de me dedicar muito nas coisas que eu me proponho a fazer. Então a chance de alguma coisa dar errada comigo é muito difícil. Do ponto de vista de que eu, assim, eu falo, cara, é porque Deus não quis e porque veio uma. Porque a gente não tem controle de tudo, 100%, né? Mas eu sou muito cauteloso com tudo. Então, assim, muito difícil uma coisa dar errado se eu tô investido naquilo ali. Dedicado. Então, assim, era daquilo, de eu conseguir. Eu não pensava só nas 24 horas, eu consigo programar minha vida para daqui a um mês, no sentido, eu vou viajar. Hoje mesmo, né? Tô indo pra França mês que vem, eu já conversei com eles, olha, eu vou fazer isso aqui, já tô combinando com um treinador como é que eu vou fazer, porque eu consigo me programar. Então, essa é uma característica minha. Eu tenho orgulho de dizer que desde o dia 1 até hoje, zero, zero. Ai, meu Deus, eu comi uma coxinha. Não, não rolou isso. Não rolou isso em momento nenhum, mas muito por conta da minha característica do tipo, ok, agora eu vou fazer isso aqui que eu vou fazer. Tanto que teve uma das consultas, doutor, nem deve lembrar. Eu comentei alguma coisa que eu estava sentindo e ele falou assim: ah, deve ser alguma coisa. Eu falei, não é nada que eu comi, porque é tipo assim, não fugiu, não tem como. Hoje eu também lá conversando com uma espinha, será que não, não, que tudo que eu tô. Foi o protetor CDF. solar. Eu consegui descobrir, não, foi o protetor solar, porque eu testei, eu tirei, quando eu tirei, parou, quando eu voltei. Então não criei resistência a nada que eu comi, porque estava muito controlado. E às vezes que eu não comi na dieta que estava prescrito, também era combinado. Eu falei com Gisele, na Argentina, eu amo a empanada desse lugar. Vou me programar para comer 2 empanadas. Ah, não, tá de boa, vai Tava fazer no isso. contexto. Estava no contexto. Fui lá no lugar que eu gostava, na Feira de Santana, fui lá, peguei minhas empanadas, eu comi. E o que é legal, não senti culpa. Dá uma coisinha do tipo, meu Deus, será que agora? Parece que é o demônio da comida. E que não é, tipo, não me atrapalhou em nada, eu continuei emagrecendo e tal. Porque dentro do contexto, aquilo ali foi um nada.
Dia das Mães foi a mesma coisa, meu aniversário foi a mesma coisa, Natal foi a mesma coisa. No Natal eu me propus a comer uma sobremesa só e ainda escolhi. Falei: "É isso aqui". E eu fiquei de boa com isso, não foi uma coisa, assim, sofrida. O que foi mais legal é porque eu sei do lado da dor de quem gosta de comer muito e: "Ai, não vou comer porque eu não posso, porque eu tô de dieta". É um não sofrido. Todos os nãos é porque eu criei consciência. E isso que ela tá falando, né, de conversar com quem é magro e tal, eu comecei isso há muito tempo, eu fiz isso com meu sobrinho, eu fiz isso com a minha psicóloga, que ela é magrinha, e ela estava me falando mesmo. Aí ela falou assim: "Nossa, é porque eu ganhei um doce de leite de Minas que é feito com corte". Aí eu falei: "Você não come tudo?". "Não, eu vou lá". Eu falo: "Ah, eu já comi não sei o que", ela me contando como ela programa na cabeça dela. E eu olhando, e uma pessoa que é gordinha olha pra ela, fala assim: "Não, você pode comer tudo, porque você é magra". Só que aí eu entendi que ela é magra porque ela tem esse comportamento. Ela não senta e come todo um doce de leite de uma vez, ela consegue, é difícil, sabe. Pegar um negocinho assim, você vai comer um pedacinho. É aquela pessoa que pega um bis, come metade e guarda, e que a povo fala que a caixa de bis você come toda. Ah, outra dica que eu aprendi com a psicóloga. "Ai, como é que eu vou controlar?". Nada de eu só não consigo, eu acabo com um pote de biscoito, você vai se propôs, é isso aí que eu fiz. Eu vou comer 3 biscoitos, eu pego um outro pote, abro o pote de biscoito, tiro 3, coloco nesse pote e sento com a minha atenção nesse pote e como 3. Porque se você senta com isso daqui, com o propósito de comer 3, mas tem 20, você tá aqui ó, tum, tum, atenção plena. O pessoal fala muito de mindfulness, hoje tá na moda isso, mas é verdade, é atenção plena até na comida. Isso É. tudo eu aprendi com gente magra. Falei: "Como é que você faz?". "Não, me propus, eu vou comer isso e tá ótimo". Então, não teve recaída. Agora, você perguntou da dificuldade. A maior dificuldade foi fazer as pessoas aceitarem que eu estava numa nova vida. O mais difícil, às vezes, é o seu entorno. E às vezes corta na carne, e aí é uma coisa que eu não tenho dificuldade a falar não. Até as companhias mudam. Tudo Total. Vai muda. mudando. Eu tive essa eu falo: "Gente, eu sou muito abençoado". Eu tive uma facilidade, porque eu já tô no meio fitness, né. Então, tipo assim, eu tô saindo desses negócio de final de semana, mas é meio triste, porque geralmente eu saio com atleta. Atleta come igual um cavalo, né, e eu tipo, os atletas têm 5.000 calorias pra comer e não conseguem bater. É. Eu tenho que arrumar o grupo da dieta, não rola. Mas eu tenho esse benefício, porque o meu grupinho já é mais um grupinho fitness, mas rola, que eu estava falando com a Gisele, falei: "Gente, a gente precisa mudar, porque tudo que é encontro que a gente tem que fazer com amigo tem que ter comida". Você nunca sai com um amigo pra sentar num parque pra conversar, você senta num café. Vamos marcar uma conversa? É num café, tem que ter uma comida, tem que se vai rolar É comida. cultural, né, bro? É Você que é um cara muito cultural. inteligente aí, sabe que a Não, gente, o brasileiro, ele mas isso cresce é assim, então né? eu fiquei brincando, eu falei: "Gente, vamos fazer um amigo oculto no hortifruti?". Assim, porque não tem como, assim, a galera aí eu comecei a perceber que a nossa vida naturalmente gira em torno da comida. E outra coisa que me ajudou muito nesse processo foi realmente ler rótulo. E ver, assim, quantidade de caloria, eu: "Puta merda, isso aqui é só isso, tem isso tudo". Se Quando assustar você pouco, né. começa a perceber o que que tem, e você vê que a indústria do alimento ela faz isso, porque ela quer que te vicie, ela quer que você fique, né, tipo, não coma só um, é difícil comer, é impossível comer um só. Você vai vendo que você vai somando aquilo, fala: "Meu Deus". Então é por isso que eu estava comentando que eu queria uma salada, porque eu falo assim: "Eu consigo comer mais quantidade, com um custo menor de caloria, do que se eu for num negócio de massa, que isso aqui vai ter 10.000 calorias, eu vou precisar de 5 vezes isso para poder encher". Porque isso aí eu comecei a fazer essas contas na minha cabeça. Toda vez que eu me senti tentado: "Ai, acho que eu vou pegar um biscoito, mas pera, deixa eu ver aqui. Ih, espera aí, o primeiro ingrediente é açúcar. Não, espera, tchau, é o que mais tem". Então eu comecei a fazer esse trabalho meio de terrorismo na minha cabeça, terrorismo no sentido de: vou ler o que que eu tô comendo, pra eu ter consciência, tipo, eu tô comendo isso aqui, tem 850 calorias. Eu penso: "Mas 850 calorias é quanto de arroz, feijão? Nossa, vale mais um arroz, feijão, tal". Você começa a ver o custo-benefício das Sim, É. decisões, né, que você fala: "Meu, tô me esforçando tanto desse lado, eu vou perder aqui". exato. E agora assim, de forma bem prática, doutor, para quem tá até aqui entendendo tudo o que aconteceu e quer também participar dessa transformação, qual que é o primeiro passo, como que funciona esse processo? O que que a gente tem que fazer? Primeiro passo de tudo, gente, ainda mais que agora que a Tirzepatida Monjaro não está na farmácia, não fazer por conta própria. Esse é o primeiro passo. Um ponto muito importante para a gente falar como a importância do acompanhamento médico, né, nutricional, né, de todos os profissionais envolvidos fazem a diferença nesse processo, né. Então, eu digo assim que a fase mais importante do tratamento do broco nem chegou ainda. Porque emagrecer teoricamente é fácil. Com uma equipe tão qualificada,
e olha para ele com torno. O mais difícil vai chegar daqui uns dias, provavelmente daqui 2 meses, que é o período de manutenção. Sim. É aí onde está a estratégia, aí onde tem a diferença de você estar com profissionais que realmente entendem do processo, que já fizeram isso várias vezes. Então, se você for começar hoje um processo desse, de forma muito objetiva, procura uma equipe, procura um profissional que tem experiência no manejo desse tipo de paciente. Sensacional. Inclusive, quando ele chegar nessa fase, é a fase que acaba também a motivação, né? Porque Sim. ele tem hoje, praticamente semanalmente, fatores motivacionais que ajudam muito. Então, ele encontra, por exemplo, ele me encontrou hoje, eu fiquei assustado. Eu falei, Broco, você tá muito magro. Emagreceu muito mais. Vai chegar uma hora que eu não vou mais me surpreender com isso. Sim. Eu vou encontrar o Broco, eu já tô acostumada com o Broco magro. Já não vai mais, Broco, como você tá magro? É uma motivação você encontrar com as pessoas e elas te acharem. Mas vai chegar uma hora que você vai encontrar com as pessoas, ninguém vai falar mais nada. Mais nada. Vai Vai chegar ser o uma hora que. natural. Daqui um dia é broco forte. Vai chegar uma hora que as roupas vão caber, tá tudo bem, Tá já tá tudo tudo ótimo. cabendo. Gente, essa é a melhor coisa, não ter sofrimento de escolher roupa. Meu E Deus do o que céu. que mudou Você mais na escolher a sua roupa, vida, né? Broco, nesses meses agora? Que você... A É fatura muito, do é assim, cartão. nossa, é assim, dá Positivamente, A tá? fatura do cartão? a fatura do A cartão. fatura Também, do Ah, também, inclusive eu tô tá aceitando um gastando menos. Pix. Nossa, eu Porque o gastei que ele muito, tá gente. Eu achei que eu investindo em enriqueci. roupa nova, Eu achei que eu sapato. enriqueci, na verdade eu tô maluco, mas foi combinar até com a psicóloga também. Então, temos os reforçadores de comportamento. Aí, eu não sou psicólogo, tá, gente? É porque eu fico tão agarrado que eu acabo quase virando um profissional, né? O dinheiro é o maior reforçador universal, por isso que as pessoas trabalham. Você trabalha porque você tem um dinheiro. Então você faz Recompensa isso. imediata, né? Então, assim, é importante nesse processo de emagrecimento, e por isso que eu falo, ele tá falando uma coisa muito importante, de um trabalho multidisciplinar, com profissionais e tal. Era um combinado meu, porque o que acontece? Eu tava muito. O meu maior sofrimento era um guarda-roupa lotado de roupa e nada caber. Outro sofrimento era ter dinheiro na conta e não poder comprar roupa. Não poder comprar roupa que eu pudesse escolher. Eu Elas que entrar na escolhiam você. loja e falar assim: eu quero essa aqui nessa cor. Era chegar, o que que você tem aí? Deixa eu ver o que que dá. É o que eu vou levar. Então, assim, quando você passa Isso é. de escolhido para a escolha, você fazer a escolha, e aí eu combinei, eu falei assim, eu não sou uma pessoa, eu não ligo, eu não sou, eu não vou dizer que é futilidade, porque agora eu tô amando, mas enfim, eu não ligo para, nunca liguei pra marca, essas coisas, mas eu falei, Você tá feliz? tô feliz, tô Então, muito pronto. feliz. Eu falei assim, você quer saber? Esse Agora é eu vou o- lá na Prada, vou na Louis Vuitton, vou agora em tudo quanto é lugar. Aí eu brinquei que agora eu vou até na Chanel, mas a Chanel não dá, porque a Chanel não faz roupa masculina. Então toda vez que você vê um homem com uma roupa 100% Chanel, você pode saber que ele é pequenininho. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, ele não é gay, tá? Homem, ele tava com um look 100% Chanel. Eu falei, esse homem é pequeno, vive 1,65 m e magrinho. Porque Tem que ser bem Chanel... magro, né? Hã? Tem que ser bem magro. É, porque Chanel é muito pequeno. Até pra mulher é pequeno, É né? muito pequena a modelagem, né? Então, assim, é ótimo eu poder usar Mon Depart. Obrigado, Sasha. Manda aí, Sasha. É porque eu tô tentando ajudar a filha É da da Xuxa. Sasha, Essa aqui é essa jaqueta? esse trench Arrasou. coat. Arrasou. Entendeu? Cupom Que show da Broco10. Xuxa, Não hein? tem cupom, não tem cupom, mas poderia ter. Mon Depart vai abrir no Que JK. show da Eu Xuxa quero- é esse? Sabe o que foi legal também? Eu não me lembro agora qual foi a... Eu acho que foi na Copa Sur. Ah. Que a galera tava te zoando, que você tava nas entrevistas. Que e nem o Broco tá ali. o Broco pô. não tá puro, não sei o que. Eu Você roubou a cena. O atleta tipo, tem cara pros atletas. os comentários mudaram. O Nossa, comentário menino, foi o Broco na Nem o na Broco live. tá puro. foi engraçado porque nos comentários, pra quem tá perdido, eu faço as entrevistas da Copa Sur, que é a semifinal, era a semifinal dos CrossFit Games, enfim. Antigamente eram os hates de ser gordo. Nossa, um gordo no CrossFit entrevistando, nada a ver. Agora, menino, se nem o Broco tá puro. O Broco achou o caminho das droguinhas, sei lá, das Você roubou a paradas. cena, cara, da entrevista. Faz o DOP no broco. A galera... Era daí pra O mais. Broco vai ser pego no dó. Aí eu falei, gente, mas eu falo tudo no meu Instagram, tá lá. Enfim, aí a galera começou a pirar nisso, né? Mas então assim, mas a dor de não poder escolher roupa foi horrível. E era assim, todo final de semana que eu viajava pra campeonato era um transtorno, que eu falava, o que que cabe em mim dessa vez? Porque era uma surpresa, eu tava engordando, engordando. Então, cada vez era menos opção que eu tinha. Se você olhar minhas fotos de 2023 e 2024, é tudo roupa preta, que era o que eu ia lá na loja, eram várias roupas, mas todas iguais. Eu tava com o guarda-roupa da Mônica, só que preto, né? Que a Mônica tem tudo, os vestidos vermelhos, né? Tudo preto. Porque era o que cabia, né?
E aí então assim, aí eu falei: "Cara, isso é a parte de fora, né". Agora o mais importante que eu queria compartilhar, mas eu não consigo, porque só quem tá vivendo sabe, é poder subir escada sem ficar cansado, ter uma disposição que ninguém tem, acordar melhor, dormir Amarrar o melhor, sapato. amarrar sapato. Eu estava amarrando ainda, meio estranho, mas eu estava. Mas assim, Fazer um touch to bar. um toast to bar, voltar a fazer toast to bar, porque a barriga não deixava. O remo melhorar, o remo, porque eu tinha que remar com as pernas abertas, igual uma grávida, porque a barriga Daqui a pouco não vamos ver o ia. Broco competindo. Sim, Pode tá ser dentro que do sim, tá dentro do projeto. Tá dentro do projeto. projeto. Inclusive o Opa, dei Paulo um Praz. spoiler aí, eu não tava nem sabendo disso. Paulo Praça é que eu compito, inclusive, no remo. Mas assim, contar só uma. Eu fui pro show de Lady Gaga, né? Enfim, aqui no Rio. Aqui não, no Rio. Ganhei um VIP, vai, vamos, não sei o quê. Aí, uma amiga com um apartamento ali em Copacabana, ela mora num lugar que tem umas escadarias pra chegar. E, tipo assim, é uma rua que vai subindo e é atrás do Copacabana Palace. E é a galera que é da musculação que tava comigo lá. Pessoal que eu tô amigo dos oi, bro, os caras que, né, e as perninhas assim. Aí, desculpa, pessoal da Mano. Aí, enfim, eu sou híbrido. Eu faço Manu e meus filhos. Aí a gente foi e tal, não sei o quê. O ponto de encontro era no apartamento. Quando acabou o show, todo mundo voltou. Aí o pessoal, vamos pela escada? Vamos pela escada. Eu falando do show, andando, e o pessoal. Quando chegou lá em cima, eu falei, gente, vocês estão cansados? Aí o pessoal, meu Deus, você não tá cansado? Eu falei, não, gente. E outra coisa que foi muito legal, que pra gente não se perder na multidão, a gente fez aquele trenzinho. A pessoa que botou a mão aqui falou assim, nossa, até fiquei mais duro. Sentiu o shape. Não, ele falou assim, nossa, seu trapézio. Então, essas coisas assim são É do CrossFit. legais, entendeu? São São coisas os legais. reforçadores, como a Gi falou. Muito. Isso, os reforçadores. Então, assim, foi reforçador de comportamento. É difícil, mas você vai tendo isso. Mas esse ponto é importante, porque a motivação do emagrecimento já parou pra mim tem mais tempo. Eu até fiz um vídeo disso no TikTok. No momento, quando você começa, você vai perdendo, meu Deus, você vai. Só que chega um momento que isso já é até comum. Já é esperado, eu vou emagrecer mais uns 3 quilos. Você fica feliz, emagreci mais 3, mas não é aquela novidade do dia 1. E aí você se pega no quê? No processo. Porque você tá focado no processo. Então, assim, o emagrecimento, ver o número na balança é importante, mas não se apega a ele não, porque até isso se torna comum. Você vê o número, diminuir mais um, que bom, mas não é a mesma festa. É igual criança quando recebe um brinquedo, um videogame que ele tanto queria, no primeiro dia é maravilhoso, depois fica normal. E acho que o Joaquim aí foi você entra muito no tédio. feliz no que ele comentou e você já precisa se preparar muito para isso. Porque daqui a pouco você vai fazer muito, muito e não vai acontecer mais nada. Nada, é verdade. E essa é a vida normal do dia a dia. É fazer muito, é treinar, é comer e não ver nada mudando. E aí é o processo, né, Joaquim? Que é a manutenção e é terrível, né? É entediante. É né? A entediante. manutenção é o Ninguém vai falar hábito. mais nada. É o subconsciente ativado, É né? você e você. Eu que vivo isso desde 2018, depois que eu estava, última vez, 125, agora eu mantenho em torno de 100 quilos. Pesar, eu sempre pesei os alimentos depois disso. Tudo pesado. Durante a semana, final de semana sai da dieta. Essa é a manutenção. Manutenção é não esquecer que comida de verdade sempre vai Sim. existir. Pesado, calculado para você, né? E para fazer bem feito dá trabalho, gente. Não tem essa. Tem que mudar aqui. Achar que você vai ficar à la vontade e comer. Nunca. Hoje o que eu quero aqui. Não, não é assim. Né? Existe o gordinho, mesmo magrinho, sempre vai ser gordinho. Ele tem que entender isso. Sempre. Então, por isso que comportamento, rotina, né? Subconsciente, hábito é muito importante no processo. Gi, Duas coisas que vocês têm que entender sobre manutenção. Tá proibido enjoar. Enjoar do quê? Tô enjoado de comer pão com ovo. Mano, eu como pão com ovo tem 30 anos. Então tá proibido enjoar de Adorei. qualquer coisa. Porque se você quer se manter magro, se você quer se manter Esquece. saudável, é basicamente Alimentação a mesma coisa. consciente, né, meu amigo? E nada é à vontade. Não existe essa, mas isso é à vontade. Água. Ó. O resto, você vai ter que ter controle. Calcular, Vai ter que ter controlar. controle. qual o primeiro passo que uma nutricionista hoje que vai se deparar com isso no consultório, uma pessoa que quer mudar de vida, ela precisa adotar? Lutar, Adotar. adotar o primeiro passo. Conduzir o caso. É. Acho que para nutricionista é entrar o máximo que ela puder na vida do paciente, porque cada caso vai ser um caso.
Você não tem como eu Perfeito. falar dar uma dica única que, você vai fazer isso, porque não tem como. Cada caso você vai conduzir de uma forma diferente. Então você vai ter que ser muito, detalhista com coisas da vida da pessoa e por mais que eu queira, eu não consiga estar no lugar do Broco, mas eu tenho que chegar o mais próximo disso, né, do que é viver a vida do Broco. A partir do momento que ele, me passa os detalhes do que é importante para ele, de como é que eu vou falar para o Broco, o Broco viaja muito. Como é que eu vou falar para o Broco: "Não, mas você tem que todos os dias pesar a sua comida". Eu sei que tem momentos que ele não vai conseguir pesar a comida. Então eu acho que isso daí é muito de acordo com o seu paciente mesmo. Não existe uma única Individualizar o resposta, não caso. tem como, é. Doutor Joaquim, para quem ainda não se decidiu, tá meio perdido nesse processo, mas quer tomar uma atitude, o que fazer? O que fazer? Primeiro de tudo, é aceitar. Aceitar que não dá mais para continuar assim, né. E esses gatilhos são importantes. E procurar um profissional, uma nutricionista. Se você está com muito sobrepeso, o ideal é que procure uma equipe médica que tenha nutricionista também, equipe multidisciplinar, psicólogo, outros médicos envolvidos, aí a gente vai, né, ortopedia, às vezes é necessário, médica do Médica do sono, sono. às vezes até psiquiatra em apoio, né, a gente não Uhum. pode, Medicação. eh, ausentar disso. Mas, dar esse primeiro passo e procurar uma equipe, completa, com certeza você vai estar num caminho muito mais seguro e muito mais assertivo que você vai conseguir o resultado que você espera. E Broco, obrigado por mais uma vez estar sentado aí, por estar sendo uma ferramenta de, tenho certeza, de inspiração para muitos que hoje estão vendo o seu processo e que talvez você nem saiba agora, talvez você já tenha recebido algumas Eu recebo mensagens, muitas mas pode ter mensagens. certeza que tem muita gente que também está tomando algumas ações e que não falam simplesmente Uhum. porque não é o perfil, mas Sim. que você está mudando a vida e está impactando. Então, parabéns por isso, parabéns por você Obrigado. estar cuidando do bem mais precioso que é você, né? Que tudo depende, no fim das contas, do que essa sua saúde vai te permitir, é a base de tudo. Se você não estiver bem, você não vai conseguir construir muitas coisas, ajudar ninguém, nem você, nem sua família. E se você pudesse deixar uma mensagem final para quem tá precisando daquele respiro, precisa sair daquele buraco, o que você falaria? Essa pergunta, né, recorrentemente é feita, as pessoas perguntam, né, se tem o que que eu falaria para essas pessoas, né, a gente fala por mais que eu entenda a dor, a Gisele disse, né, cada caso é um caso, né, cada um tem a sua realidade, mas eu sei que uma coisa é meio que comum a todos, o medo. Pode ser qualquer tipo de medo. E o medo é um sentimento válido. A gente não pode dizer: "Não, eu não vou sentir medo". Medo ele é um sentimento, ele existe, né, é uma emoção, ele tá ali, ele vai a gente tem que entender e saber lidar com o medo. A questão toda é que a gente não pode deixar esse medo nos vencer. Então busque informação. Se você está inseguro, busque informação, busque ajuda e não tenha vergonha de dizer que precisa de ajuda, porque muitas vezes a gente fica sofrendo calado. A gente tá ali procurando e tá com uma vergonha e tal, mas busca. Eu falo para as pessoas: "Você tá inseguro? Vai ler, pesquisa". Agora, isso é, né, pra galera que tá com medo. Agora, se você tá: "Nossa, será?" Vai, eu tenho um vídeo que eu vou até refazer, do dia que eu voltei daqui de São Paulo, que eu cheguei em casa com a medicação que ele me entregou e eu chorando olhando para aquilo, porque eu sabia a dor de tudo que eu ia ter que passar. Porque na verdade é doloroso o processo, né, assim, é uma coisa: "Ok, vamos aqui, vamos começar do zero", eu não quero falar que eu não quero chorar, mas é assim, é desesperador quando você fala: "Meu Deus do céu", principalmente para quem já tinha feito um negócio. Aí você fala: "Espera aí, como é que eu cheguei aqui de novo e não percebi?" Porque parece que você dormiu e acordou de um coma. Tipo assim, parece que eu acordei com 143 quilos e não é. É uma negligência nossa, né, de não olhar e tal, e vão várias questões. E quando você olha para aquilo e fala: E a insegurança que ia dar certo ou não? Aquela "Não, apreensão. então deu tipo assim, não é", e é isso, porque Eu existe a lembro que dava muito. demonização e a minha maior raiva e bronca é a demonização Quando da abaixou para medicina em si, 133, você da lembra? medicação, que aí O você primeiro fala assim: "Não, é porque é atalho. Não, porque isso vai fazer mal". Se você procurar, tá todo mundo contraindicando tudo.
hoje em dia. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz, racionaliza. Tá, tô aqui com um exame de sangue. Glicose lá nas cucuias, diabetes dando whey. Eu tô hipertenso, posso infartar. E tem a medicação, que no futuro pode dar um problema. Você tá assim, ai, que a medicação, meu querido, a tua vida já vai explodir. Então eu acho que a medicina, e isso eu aprendi até às vezes, porque eu sou advogada defendendo um cliente médico, é que a medicina ela não pode ser pior que a própria doença. Às vezes o médico toma essa decisão, fala, a minha intervenção vai ser pior que a doença, então deixa a doença andar. Se a medicina ela vai melhorar, porque a intervenção médica às vezes tem uma certa consequência, vai ali e tal. Se é para melhorar, faça. Então assim, e a gente está vendo muito pelo contrário, que os estudos têm vindo muito bem sobre a tirzepatida, sobre o Monjaro, né? E principalmente para paciente, como ele disse, eu era o paciente indicado, porque na verdade, para controle de diabetes, era ali, era eu que estava precisando. Então, de repente, você é essa pessoa. Você não é o bonito que quer só perder 3 quilos pro verão. Você tá com uns 40 quilos a mais, 30 quilos, 20. Roda um exame de sangue aí, dá uma olhada e vê se você tá feliz com aquilo ali. Então, pense em você, né? Eu falo, pensa, racionaliza, o medo faz parte, mas não deixe o medo te controlar. Regule essa emoção. A emoção, ela existe. Isso eu aprendi também, que a história de regulação de emoção, gente, é o seguinte, é que a gente não quer sentir as emoções. E parece que a gente tem que deixar de ser humano. Você tem que parar e entender, esse sentimento que eu tô sentindo faz sentido, que eu tô sentindo, faz sentido nesse momento, eu tô com raiva. Eu tô com raiva por quê? Fui injustiçado. Faz sentido? Faz. Ok, sinta a sua raiva. O que acontece? Não posso sentir raiva. Você come. Ai, eu tô com muita raiva, deixa eu aqui pra passar essa raiva. Isso é regulação emocional ao contrário. Você não sabe, você tá sentindo aquilo, você quer mascarar, aí você vai lá e faz outra coisa. E geralmente, pra quem tem compulsão com alimento, você vai comer. Então é isso. Você quer chorar? Chora. Chora, querido, chora. Procura ajuda. Às vezes, tô deprimido. Fica deprimido, tá? Morreu alguém. É luto. Você tem que sentir. Tô com medo. É medo. Ok, tá com medo. Mas não deixa te controlar e não tenta compensar com outra coisa. Que é o que acontece. Eu tô com medo. Ai, não vou mais pregar. Isso aqui me acalma. É uma coxinha que te acalma. Então é isso. Eu entendi que eu não podia deixar esse medo me vencer. Eu tava cercado de profissionais de confiança. O que o doutor falou é importante. Se você for fazer sozinho, aí é perigoso. Por isso que eu não fico dando as dicas, né? Você começou com quanto? Você faz, eu falo, gente, eu tenho acompanhamento, eu não sei quem é você, né? Eu sei que você só fez uma pergunta, eu precisava dar essa mensagem, porque eu sei o que passa na cabeça de muitos, apesar de não viver a vida de todos. Mas eu sei que o medo é comum a todo mundo. E o Então, medo, Broco, ele vem muito, e eu posso dizer porque eu também já fui contra esse tipo de tratamento. Sendo Sim, treinador. Só que o medo, ele vem da onde? Da falta de da conhecimento. E uma das ignorância, coisas que você perfeito. falou aí foi estude. E quando você entende, o seu processo, ele me quebrou alguns mitos. Esse processo que você está passando. Aham. Porque eu falo, não, eu acredito demais na atividade física. Eu acredito demais na nutrição. Só que, o profissional da saúde é o educador físico, ele que te traz a saúde, enfim. Só que, dependendo do momento que você tá, você não vai conseguir. Não vai. Se você não tiver um auxílio para te tirar da situação que você tá, a atividade física não vai fazer o milagre. A nutrição não vai fazer o milagre. Muitas vezes você precisa e você vai tomar essa decisão a partir do momento que você tem o conhecimento. Só que se o medo, é exatamente isso, é porque você não tem o conhecimento, você não sabe o real benefício, o real efeito do que você está fazendo, né? Então, um bom profissional, né, doutor? Eu Posso, pode falar, doutor. posso até, pessoal que às vezes não sabe aonde, né? Principalmente aqui em São Paulo, procurar profissionais capacitados, né? A gente deixa 3 indicações aqui, se vocês me permitirem, Por né? favor. A Clínica N2 em Moema. Se você é do ABC, né? Clínica O3 lá em São Bernardo do Campo. Ou se você é de Alphaville, o Instituto Evolution lá em Alphaville. Esses 3 lugares você vai ser muito bem acompanhado e com certeza vai ter um tratamento muito semelhante que o Fábio teve. Ou online também, caso você qualquer Sim. lugar do Brasil ou de fora do Brasil que você esteja aí nos escutando, nos vendo, a gente consegue também te ajudar nesse seu objetivo mesmo de forma Com online, né, doutor? certeza. E eu acho que tudo que o Broco está mostrando, eu vejo isso como uma valorização do meu trabalho, do trabalho do Dr. Joaquim. Eu acho que o nosso trabalho está sendo ainda mais valorizado. Sem dúvida. Porque é fato, se ele não tivesse com todo esse acompanhamento, por mais que ele tivesse muita força, muita fé, muito foco, muita querência, ia ser muito difícil, assim, muito, Sim. sozinho. Então eu vejo isso como uma forma de valorizar ainda mais o trabalho que a gente faz,
a importância que tem o nosso trabalho num processo como esse. Um time é sempre um time. É. E Nada se compara ao finaliza aí, poder doutor, de que eu time. quero parabenizar vocês três aqui, ó. Ó, não existe valor, né, mensurável quando você transforma uma vida. É Sim. isso. Não tem mesmo. Parabéns, vocês foram incríveis. Eu tenho certeza que esse episódio foi muito inspirador. Mais uma vez, como é que a gente te encontra na rede social, Broco, pra quem não te conhece? Arroba Fábio Broco. Se quiser me mandar uma DM perguntando, pode mandar. Eu tô lá respondendo sempre muita coisa. E o TikTok também, que lá é terra sem lei, né? Eu Loucura, solto um gente, toda vídeo e a galera lá fica louca, né? Dancinha do Broco, lá no Mas não TikTok. danço lá, tô lá falando de Doutor, mulher. como é que a gente encontra Clínico A3, Doutor Joaquim? Vamos lá. E o Instituto, né? Dr. Joaquim Menezes, Menezes com Z, né? Clínica.A3 e Instituto Evolution Alphaville. Sensacional. Tô ansioso pra Opa. quem não sabe aí, a Gisele está aqui, proprietária da Clínica N2. Fomos mentorados do Dr. Joaquim nesse processo de abertura da Foi. clínica e o negócio tá dando super certo. Nos deixa também muito feliz, né, O Gi? doutor tem uma colaboração. Do tanto que você desde consegue o ser mais prim- efetivo agora. Sim, o doutor ele tem uma colaboração, na verdade, desde o primeiro momento. Que foi ele, uma das primeiras pessoas que virou pra mim e falou, né? Você tem que mudar de lugar, você merece um lugar melhor, um lugar mais bonito. Você com é tudo que muito você maior tem do que onde direito. você está. É, Sempre exatamente. falei. Então ele deu esse empurrãozão aí, e aí continuou nessa jornada junto com a gente, tá até hoje nos ajudando muito, né? Então vocês me encontram lá na Clínica N2, que fica aqui em São Paulo, em Moema. Temos lá uma equipe multidisciplinar também, com tudo que vocês precisam. E na minha rede social, @Gisele Santos, com 2 L's. Gisele Santos Nutri. E é isso, hoje eu não vou falar de mim, só quero agradecer esse Fala aí time o lindo. seu, fala aí. Guilherme Weishalpit, mais uma Se vez. virem pra encontrar. Obrigado, seus lindos, e até o próximo Deckcast. Valeu, Valeu. valeu!